Galerinha, esse fone aqui é o MS1 Galaxy da Hydes. Eu já vou adiantar pra vocês que a minha opinião é de que esse fone aqui é a entrada perfeita para áudios em alta resolução para quem tá procurando grave e subgrave. Meu amigo, é impressionante. Eu já vou começar esse vídeo aqui deixando uma coisa bem clara, porque eu sei o tipo de público que pode acabar pesquisando esse modelo aqui, especificamente caindo nesse conteúdo. Então eu já vou adiantar que se você é alguém que tá no hobby da audiofilia, esse vídeo aqui vai ser feito por uma pessoa que não está nesse hobby, que no caso, ó, eu mesmo. Eu prefiro adiantar isso daqui desde o início para dar oportunidade para você de repente pular esse conteúdo aqui ou encontrar outro, mas espera só um minuto que eu acho que vou precisar da sua ajuda também. Mas é só para de repente não te causar alguma decepção, tá bom? Porque eu tô aqui no YouTube há 4 anos testando caixa de som, alguns fones de ouvido, mas nada que fosse dedicado ao público da audiofilia, que são esses tipos de in-ears. Caso você permaneça por aqui, você vai ainda assim contar com uma opinião honesta, tá? 100% transparente, mas de repente não com tanto de detalhe que você gostaria de encontrar. Se você acabar ficando, meu pedido pra você é que você me ajude a completar esse conteúdo, ó, deixando os comentários bem aqui, tá bem? Eu vou fazer o meu melhor para que esse vídeo não fique muito grande, e se você puder me ajudar a completar esse vídeo com informações, eu preciso de pessoas com a experiência que vocês têm. O objetivo aqui é trazer esse assunto para uma audiência que não tá acostumada com fones em alta resolução e que gostaria ali de um primeiro passo nesse universo, e esse modelo aqui ele é muito bom para isso. Começando aqui pelo unboxing, já posso adiantar que ele foi bem simples. Esse fone ele tem duas versões, uma com um cabo com microfone e a outra sem. Nesse caso aqui eles mandaram com o microfone, que tem até um botãozinho ali para você poder executar alguma ação. E para quem por acaso não tem um hábito com esse tipo de in-ear, você pode perfeitamente substituir esse cabo aqui por algum outro caso o seu venha a dar algum defeito. Ele também vai vir com algumas borrachinhas de tamanhos diferentes, que não é simplesmente uma substituição, mas vai ser mais pro lado ali de adaptação ao seu ouvido, né? Todo mundo tem um ouvido diferente, você tem que escolher a borrachinha que vai melhor aí com você. Ele tem tamanho pequeno, médio e grande. Vou acrescentar para vocês, inclusive, gente, que escolher essa borrachinha aqui é ideal para a qualidade sonora que você vai ter do fone de ouvido. Óbvio que tem toda uma parte de conforto, mas além disso, isso daqui vai influenciar na vedação que você vai ter ali na sua orelha, e a qualidade sonora que você tem pode ser prejudicada se esse fone não estiver corretamente vedado. Então escolha isso daí com sabedoria, tá? Depois não vem reclamar que o áudio tá ruim. Às vezes é só borracha. Ah, agora eu entendi! O material dessa parte aqui do fone é resina. Vocês podem ver aqui que eu peguei na cor preta, mas tem várias cores disponíveis. Vai ser uma resina transparente, você consegue ver aqui as partes internas do fone de ouvido, né? E nessa parte aqui dos suportes para a orelha, ele vai ser um pouco flexível para poder ajustar o encaixe. Mas nada mais é do que um plástico aqui, ó, em volta do cabo. Cabo esse que, inclusive, é feito em cobre, e ele conta com uma vedação em oxigênio para poder ajudar a reduzir o impacto da oxidação. Isso daí vai ajudar a manter o sinal que é transmitido pelo fone de ouvido e vai evitar que você troque com uma determinada frequência, né? O que eu posso dizer da qualidade do cabo é que ele é muito bom pro preço que o fone tá saindo. Inclusive, o preço desse fone é sensacional, tá, gente? Mas sim, o material aqui do cabo parece ser de alta qualidade. Esse fone vai contar com um plug em 3.5mm, o que vocês já estão acostumados por aí. Nesse caso aqui, banhado a ouro. E o diferencial desse tipo de fone aqui é o fato dele ter uma certificação Hi-Res, ou seja, uma alta resolução, uma alta fidelidade com relação ao som que está sendo reproduzido ali no dispositivo que você está conectado. Esse é um assunto complexo demais para eu poder explicar num vídeo curto do review de um dispositivo. Meu conselho para você é procurar o que quer dizer o Hi-Res. Quase não saiu aqui, né? Você viu? Mas sério, conselho de amigo, faça uma pesquisa detalhada para você que não sabe o que isso quer dizer, mas para resumir aqui a situação, você tem arquivos de som que podem ou não ter uma compactação, se é que eu posso dizer por assim. Tipo assim, a qualidade de som que você tem num CD, ela não é a mesma que você vai ter no MP3, que não é a mesma que você vai ter em determinados formatos de áudio, como o FLAC ou como o WAV, por aí vai. Um arquivo de som, assim como um arquivo de vídeo, ele tem determinadas coisas que vão trazer mais qualidade para você, só que para você reproduzir isso daí com qualidade, você tem que também contar com um dispositivo que vai conseguir entregar aquilo ali para você. Basicamente imagina que você tem um vídeo em 4K, só que se você não tiver um monitor 4K, você vai exibir aquele vídeo numa resolução inferior, compatível com aquele monitor. Se ele é Full HD, você não vai conseguir reproduzir nada ali em 4K, entendeu? Mais ou menos!
Então a construção desse tipo de fone aqui é totalmente feita para ser compatível com esses dispositivos que vão te entregar essa qualidade máxima sonora. Mas é claro que em determinados outros dispositivos que são bem mais caros, a qualidade de construção e de entrega vai ser infinitamente maior praticamente. E aqui a gente está falando de um modelo de fone de ouvido que consegue te entregar uma qualidade bem legal por $16. É literalmente isso. O quê? Não acredito. Então agora vamos pro ponto da qualidade de som. Eu vou começar explicando com o que eu testei o MS1 Galaxy. Do melhor pro pior, eu comecei testando com o meu iPod 5.5, que é uma versão diferente. Ele tem um DAC da Wolfson que entrega um pouco mais de qualidade ali, inclusive é o preferido da audiofilia. Em seguida, eu testei aqui no meu iPhone 15 Pro Max, junto com uma peça essencial para você que quer ouvir no seu celular, tá? Pode ser o iPhone, pode ser o Android. Eu tô falando aqui do dongle SD2, que também é fornecido pela Hydes, tá? Eu já vou explicar melhor o porquê da necessidade de você ter esse carinha aqui para reproduzir o áudio no seu celular. E no caso das músicas que eu usei para poder testar, eu passei pelo Qobuz, tá? Que vai entregar a melhor qualidade sonora, como quem já tá aí no mercado conhece. Quem na verdade está acostumado, né? Conhece o Qobuz, não vai usar o Spotify, então foi por ali que eu passei para poder fazer os testes. O outro dispositivo que eu usei e que vai ser muito importante num vídeo futuro aqui do canal é um outro player da própria Hydes. Nesse caso aqui eu tô falando do AP80X Pro. Como eu falei, ele vai ganhar um vídeo próprio, tá? Que é um player para execução de arquivos em alta resolução. Não adianta resumir muita coisa aqui para vocês, mas vai ter uma compatibilidade bem melhor, né? Vai conseguir entregar uma qualidade sonora incrível de maneira portátil. O que eu posso já adiantar do review desse cara aqui é que se você planeja usar o seu iPhone com dongle e passando pelo Qobuz, é praticamente inútil você ter um player desse daqui, tá? É realmente para quem já tem arquivos armazenados no computador. Eu queria fazer um teste um pouco mais global e foi por isso que eu coloquei esse player aqui na lista. E além disso, eu também usei o meu DAC amplificador aqui do computador, que é um Loxi D30V2, tá bom? Vou deixar uma imagem aí pra vocês, mas é um DAC amplificador que também não é tipo assim, é um dispositivo também para entrada, mas que já executa ali arquivos de alta resolução e vai ter uma entrega bacana em fone de ouvido. No meu computador eu costumo usar com o Sennheiser HD600, por conta de uma questão de neutralidade, também para garantir que a entrega do áudio dos vídeos aqui fique na melhor performance possível, né? E aí eu pluguei aqui o fonezinho e fiz um apanhado de todas essas coisas aqui que eu testei. E qual foi o resultado dessa brincadeira? A primeira coisa, eu já comecei o vídeo aqui falando, né, que é grave e subgrave. Esses dois pontos vão estar bem definidos e vão ter uma presença bem marcante nesse fone, tá? Eu diria que é o ponto que você mais vai notar quando você estiver ouvindo alguma música, é óbvio, principalmente músicas que vão entregar mais grave pra você. Eu também não notei nenhum tipo de mistura das duas frequências, elas estão bem no lugar, bem definidas, e esse comentário vai ser mais importante um pouco mais pra frente, principalmente quando eu falar ali de médio e agudo. De toda forma, o grave, na minha opinião, é o ponto alto desse fone aqui, principalmente, é claro, pra quem tá começando. Vocês que acompanham aqui o canal gostam muito de ver vídeos da caixa de som que tem mais grave e tudo mais. Assim, é uma questão de gosto, né? Então, pro meu público e a audiência que já tá acostumada com isso, pra mim, realmente é o ponto inicial perfeito ali pra você começar a ir pra algum fone de ouvido com um pouco mais de qualidade. O lance é, se você tá na audiofilia, se você é do hobby, eu não acredito que vai ser o ideal. Porque pra alguém que prefere um pouco mais de neutralidade, esse fone não vai conseguir entregar o que você tá procurando. Eu diria até mesmo que ele pode ficar um pouco mais desconfortável pra quem é exigente. Já na parte dos médios, eu diria que é um fone decente. Eu acho que é a melhor palavra nesse sentido, porque você não vai encontrar médios super cristalinos e tudo mais. Eu acho que grande parte disso se deve ao fato de uma presença maior ali nos graves e subgraves, e eles podem acabar invadindo um pouco do médio grave e deixando o som de alguns instrumentos levemente apagados. É claro que esse tipo de coisa vai depender do tipo de música que você tá ouvindo, né? Se você tem nessa música um pouco mais de grave e subgrave, você pode ali acabar passando pro médio, vai acabar reduzindo um pouco da sua percepção. Agora, quando você já chega em médio agudo, aí ele começa a ficar um pouco mais nítido. Só que ele pode acabar um pouquinho misturando quando você tá realmente nessa fase de frequência, onde você tá caminhando mais ali pro agudo, pode rolar uma pequena mistura ali. E chegando ali na parte mais aguda, eu fiquei um pouco indeciso, eu tenho que admitir aqui pra vocês, porque em determinados momentos eu achava super nítido, mas ali na parte dos agudos, dos médio agudos, pra falar a verdade, por mais que tenha essa mistura, volta e meia ele parecia ali um pouco mais nítido, só que quando você tinha alguns picos de pratos de bateria, ou então em pronúncias das letras S e T nos vocais, às vezes eu sentia um pouco de estalo em volumes mais altos, o que pode acabar, caso você esteja aí, sei lá, ouvindo música realmente, tá? Não tô falando de um volume decente em casa, tô falando que você tá na rua e você bota a música um pouco mais alto, isso pode
acabar causando um desconforto maior para você a longo prazo. É claro que no apanhado geral da coisa, o fone, na minha opinião, ele entrega um balanceamento bem ok. Lembrando que você tá pagando 16 dólares, tá? Então ele tá entregando exatamente aquilo que você tá pagando. Só que você vai ter uma peça-chave que vai melhorar muito essa parte dos agudos e médio agudos, que é esse cara aqui, justamente o dongle SD2. Esse dispositivo aqui, ele vai funcionar como o DAC para o seu celular, ou também pode ser usado em computador ou em outros dispositivos que tenham aqui uma entrada USB-C, por mais que ele também venha com um cabo Lightning. Eu inclusive vi aqui de alguns colegas do YouTube que não funciona tão bem, tá, o Lightning, então prefira o USB-C. Mas o papel do DAC, ele vai ser de pegar uma música que tá no formato digital e poder converter aquilo ali no hardware, né, no que você tá ouvindo, no fone de ouvido, ou também em alto-falantes e por aí vai. Resumindo bastante a coisa aqui, tá bom? A questão é que esse dispositivo pequenininho aqui vai contar com um chip de decodificação para alta resolução. Então, para você que pretende ouvir arquivos que estão numa qualidade sonora aí de PCM até 32 bits com 384 kHz ou DSD de até 128, ele vai conseguir decodificar isso daí e te entregar um áudio até melhor balanceado, eu diria, conectado ali no telefone. Para exemplificar aqui para vocês, ó, eu tô com o Cobos aberto, uma música do Coldplay que vocês podem ver aqui que tá em alta resolução. Quando você coloca o adaptador, ele vai ter uma luz aqui embaixo que vai te indicar o que tá passando por aqui. Se vai ser um áudio em alta resolução ou se vai ser um áudio em baixa resolução, entre aspas, tá? MP3, nesse caso, vai ser considerado como baixa resolução mesmo até 320 kbps. O que para muita gente, inclusive eu mesmo, já é mais do que o suficiente. Mas vamos lá, no momento que eu dou o play aqui, vocês podem ver que tem uma luz de status azul, quer dizer que o áudio que tá passando por aqui tá sendo entregue em alta resolução. Se eu der o pause aqui, abrir o Spotify e botar aqui qualquer música, até porque o Spotify não tem alta resolução, boto essa música aqui, por exemplo, vocês podem ver que a luz fica vermelha, ou seja, o que tá passando por aqui ainda é um MP3. Um outro detalhe também desse acessório é que a construção dele é super ergonômica, porque você tem o fone de ouvido que vai ser conectado num ângulo que pode ficar tranquilamente no seu bolso, né? Ele é conectado num ângulo aqui de 45 graus. Então esse lado da ergonomia vai também contar aí com o conforto de você ter o seu celular no bolso, sem estar conectado num dongle imenso que vai ficar mega desconfortável, não. Aqui tá tudo bem conectado, bem adaptado. E a parte mais bacana da minha avaliação aqui, usando esse dongle, é que, na minha opinião, ele conseguiu meio que compensar o conforto, principalmente na parte dos agudos. Vou falar pra vocês que eu testei isso daqui a exaustão. Eu devo estar com esse fone há mais ou menos uma semana e meia, direto aqui, só escutando isso. E quando eu abro o Cobos e vou, sei lá, eu acabei ouvindo, por exemplo, o álbum inteiro ali do Slipknot, o último álbum, que é o I'm Not Your Kind, se eu não me engano, English, Very English, e a sensação que eu tive ouvindo o álbum inteiro realmente era de conforto absoluto. Ele consegue entregar um fade in, fade out, que é aquele volume que é, tipo, muito leve, ele aumenta ali pra ele não entregar um som direto na sua orelha, sabe? Quando você aperta o play ali. Pode parecer estranho, mas isso melhorou muito o conforto, e quando eu falo ali dos picos de agudo que tem, nos pratos, nos S's, nos T's, eu tenho a impressão de que eles ficam melhores balanceados com esse dongle. E é uma coisa que, partindo aqui do áudio do player, eu não consegui corrigir. E isso daqui é alta resolução. Eu coloco os meus arquivos em FLAC aqui, com taxas super altas, e ele não conseguiu entregar nesse fone o tanto de conforto que eu tive no iPhone, o Cobos e o adaptador. Sei lá. Tá bom. Detalhes à parte, não é mesmo? Um detalhe que chega até a ser inacreditável é que esse dispositivo aqui, ele vai estar mais caro do que o próprio fone de ouvido, né? Ele vai sair por mais ou menos 37 dólares. Eu vou deixar os links aqui na descrição, tá bom? Mas serve também para indicar para vocês o quão de entrada que é esse fone de ouvido. Mas vamos lá resumir toda essa minha experiência aqui para vocês, tanto com o DAC como com o MS1 Galaxy. Vou começar deixando claro aqui, inclusive com voz épica. É um fone de entrada, malandro! Não adianta você chegar querendo bater o pé na porta e falar, é isso daqui, esse fone é maravilhoso. Não. Eu sei que o pessoal do hobby sabe disso, mas quem não sabe é bom eu deixar isso daqui muito claro. O que eu acredito, eu disse isso várias vezes aqui no vídeo, aqui é o pontapé perfeito para você entrar nesse mercado. Tá procurando um fone que vai te entregar uma qualidade bacana, você que já está acostumado com músicas com grave, é a sua preferência, tá? E já se diz aí
na vida. Preferência é igual aquele buraquinho que todo mundo tem. É isso. Que deselegante. Você tem o direito de gostar do que você quiser. E se você tá acostumado com grave, aqui a gente tem o pontapé inicial, principalmente pelo seu preço. Mais uma vez, são 16 dólares. Você tá pagando por uma coisa que vai te entregar exatamente aquilo que você tá pagando. De longe, ele vai acabar tendo a melhor qualidade possível num fone in-ear. Se você tá procurando ali um pouco mais de qualidade, eu acho que tem outras opções em valores um pouco mais altos, né? Como eu falei ainda agora, você paga pelo que você tem. Só que para quem tá buscando graves mais proeminentes, para quem tá buscando preço, para quem quer começar nesse mercado, realmente é a escolha perfeita. O único risco que você vai ter é que, em algum tempo usando esse fone aqui, quando você encontrar algum outro modelo que vai acabar custando um pouco mais, né? Mas vai entregar ali um pouco mais de qualidade, você pode vir a achar no futuro que esse modelo aqui tá datado. É o único risco que você tem de verdade. Mas sim, é a minha recomendação caso você queira dar o pontapé nesse mundo aí da audiofilia, igual eu tô fazendo aqui agora, inclusive. E olha que eu já testei coisa pra caramba, tá? Mas eu tenho realmente um medo muito grande, às vezes, de transmitir alguma besteira aqui pra vocês. De toda forma, eu fui aqui o mais transparente possível, e se você tá no hobby e quiser deixar um comentário aqui acrescentando mais coisa do que eu já falei, fique à vontade, tá? Principalmente se você já testou esse fone de ouvido aqui. Vai ser um prazer ter a sua opinião com educação, tá? Bem aqui nos comentários, por favor, lembre-se que eu também sou leigo. E que esse vídeo aqui busca incentivar outras pessoas tão leigas quanto eu a investir um pouquinho à toa mais para trilhar ali um caminho de áudios em alta resolução. Enfim, é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa um like, tá? Comentário também tá liberado para todo mundo, não precisa ser só do hobby, pode comentar, fica à vontade. Se você comprar o fone, volta aqui para me falar o que você pensa. Lembre-se de tentar aí buscar testar esse fone de ouvido. Se você tá pagando por uma resolução a mais, tenta testar ele aí em DACs ou em dispositivos que conseguem te entregar mais qualidade. E ó, não hesitem em optar aqui pelo dongle, que se a câmera focar fica melhor. Aí, ó. Não precisa hesitar em comprar essa pecinha aqui, porque faz diferença, principalmente para quem vai testar aí no celular. E tente usar o Cobos, tá? Porque vai ficar melhor para você. Se não, Spotify, 320 kbps, na minha opinião, zero diferença, mas tá aí. No mais, eu vou deixar aqui o meu agradecimento à Hydys por ter mandado esse fone para eu testar, o dongle e também o player que vai sair num vídeo futuro. Fica aqui o meu abraço para todos vocês, valeu, até o próximo vídeo e tchau!